Hum. Olá, gente. Aqui é a Zói. Como é que vocês estão? Então, eu vou dar sequência à nossa leitura aqui, no caso Wagner, né? Nós estamos nessa jornada aqui, né, com essa problemática de Wagner, o Nietzsche, e essas questões, né, eu me coloquei, né? E é interessante que muita gente pergunta, né, assim, tipo, por que esse assunto, né? Bom, eu acho que foi um assunto que é desses assuntos que a gente se coloca a tratar, né? Talvez por uma questão de catarse também, né? Porque anteriormente no vídeo anterior, eu mencionei o Aristóteles, na hora que eu fui falar sobre arte e todo, unidades aristotélicas, como a nossa Wandinha Adams mencionou, né? Enfim, é uma questão da catarse, né? Porque quando a gente tem problemas que a gente não sabe identificar muito bem qual é o problema que a gente tem com determinado artista, que a gente não sabe identificar muito bem o que está o que tá pegando ali, né? Afinal de contas. Então, o que acontece? É, Aí, de repente, você encontra um autor que te explica aquilo que você meio que já sabe, mas ao mesmo tempo você não tinha entendido os pormenores do problema, né? Eu acho que, claro, além desse antissemitismo do Wagner, que é altamente problemático, né? Como Nietzsche está descrevendo aqui neste livro, ele está mostrando que tem algumas questões estéticas e artísticas também que são algo a se levar em conta, né? Ou seja, não é só uma questão puramente ideológica e posicionamentos a respeito de determinados assuntos que extrapolam o campo artístico, né? Então, a gente está vendo aqui claramente que existem outras questões envolvidas, né? E é interessante que vocês fixem essa questão aristotélica que foi mencionada anteriormente, porque eu acho que nessa parte a gente vai tratar um pouquinho mais sobre isso, tá? E a maquiagem é para compor a atmosfera operística que nós estamos tratando aqui, né? Enfim, espero que. Vamos lá. Vamos tentar destrinchar esse negócio, compartilhar a tela e começar logo essa leitura. Oi, agora eu estou aqui minúscula. Então, vamos lá.
Consideração número 9. Também, ao esboçar o enredo, Wagner é, sobretudo, ator. Ou seja, aqui o Nietzsche destaca novamente que Wagner era aquilo, era muito mais ator, muito mais um homem do teatro, da encenação e talvez do fingimento, do que propriamente um cara da música, né? O que primeiro lhe ocorre é uma cena de efeito absolutamente seguro, uma autêntica áctil, com alto relevo de gestos, uma cena que transtorna. Esta ele pensa em profundidade. Ela é que tira os personagens. Todo o resto vem disso, conforme uma economia técnica que não tem motivos para ser sutil, né? Ou seja, não esperem sutilezas, nuances de Wagner. Tudo é muito sempre grandioso, eloquente, ou seja, não existe aquela coisa assim, vamos só subentender, né, como muitos autores fazem, né, enfim, não, isso não é Wagner, isso não pertence a ele, né? Não é o público de Corneille que Wagner deve poupar, apenas um século XIX, ou seja, ele deveria ter poupado o século XIX disso, né? Uma coisa bem interessante aqui, né? Acerca da única coisa necessária, Wagner pensaria aproximadamente o mesmo que um ator de hoje. Uma série de cenas fortes, cada uma mais forte que a outra, e entre elas muita estupidez sagaz. Ele inicialmente procura garantir para si mesmo o efeito de sua obra. Começa com o terceiro ato, prova para si a obra pelo seu efeito final. Tendo por guia um tal sentido de teatro, não se corre o perigo de inadvertidamente criar um drama. O drama requer a lógica dura, mas que importava para Wagner a lógica? Repetindo, não é o público de Corneille que ele tinha de poupar, apenas alemães. Sabe-se que há problema técnico faz o dramaturgo aplicar toda energia e frequentemente suar sangue, dar necessidade aos nós do enredo e também à solução, de sorte que as duas coisas sejam possíveis apenas de um único modo. Dê a impressão de liberdade, princípio do menor dispêndio de energia. Ora, isso é o que menos fez Wagner suar sangue. Está fora de dúvida que ele despende um mínimo de energia com nós e resolução. Tomemos qualquer nó de Wagner e o examinemos ao microscópio. Será inevitável rir, aposto. Nada mais divertido que o nó de Tristão,
a menos que seja a dos. Depois eu leio essa aqui, essa nota de rodapé que está aqui em cima, ok? A menos que seja o dos mestres cantores. Wagner não é um dramaturgo. Não nos deixemos enganar. Ou seja, apesar de Wagner se propor, segundo Nietzsche, a criar um espetáculo, criar uma teatralidade, criar uma. Mas, ao mesmo tempo, ele não é um dramaturgo, né? A gente não pode chamar Wagner de um Shakespeare do século XIX. Então, é aquela coisa que a gente tem que entender que essa teatralidade não é uma teatralidade genuína, é uma teatralidade fabricada, fingida, tá? Então, ele amava o termo drama, isto é tudo. Ele sempre amou as belas palavras. Todavia, a palavra drama, nos seus escritos, é apenas um mal-entendido e uma esperteza. Wagner sempre afetou superioridade ante a palavra ópera, mais ou menos como a palavra espírito do Novo Testamento não passa de um mal-entendido. Ele não era psicólogo bastante para o drama, fugia instintivamente à motivação psicológica. Como? Colocando sempre a idiosincrasia no lugar dela. Muito moderno, não? Muito parisiense, muito decadente. Os nós que Wagner realmente sabe desatar com a ajuda de invenções dramáticas são de espécie bem diferente, diga-se de passagem. Darei um exemplo. Suponhamos que Wagner necessite de uma voz feminina, um ato inteiro sem voz de mulher. Não é possível. Mas nenhuma das heroínas está livre, no momento. Ou seja, as heroínas estão fazendo outra coisa, então elas não podem estar nesse ato, por alguma razão que me escapa a compreensão. Por que elas estariam disponíveis para este ato, né? Ou seja, é uma questão, né? Eu não faço ideia. Então, aqui você vai ver um negócio. O que faz Wagner? O que ele faz nessa situação hipotética que, de repente, precisa ter uma mulher cantando em algum trecho lá do ato, porque, afinal de contas, como é que você constrói um ato inteiro sem uma personagem feminina na história, né? Então, o que Wagner vai fazer aqui? Ele emancipa a mais velha mulher do mundo, Herda, o nome da mulher. Levante-se, velha avó. A senhora tem de cantar. Herda canta. Wagner alcançou seu propósito, ou seja, a mulher cantou, apareceu do nada, sabe-se lá por quê, né? É, Aí, imediatamente, elimina a velha senhora. Para que surgiu mesmo? Retire-se. Tenha a bondade de continuar dormindo. Em suma, uma cena repleta de calafrios mitológicos que dá sentimentos ao wagneriano. Ou seja, enfim,
O que acontece com Herda depois desse ato? Ela volta a dormir e nunca mais se fala disso, né? Ou seja, nunca mais ela é mencionada em algum momento posterior da obra, ok? Então, a função dela era só ter um texto lá com uma voz feminina, né? Mas o conteúdo dos textos de Wagner, seu conteúdo mítico, seu conteúdo eterno, pergunta como se testa esse conteúdo, esse eterno conteúdo? O químico responde: traduzam Wagner para o real, para o moderno. Sejamos ainda mais cruéis para o burguês. O que sucede então a Wagner? Cá entre nós, eu experimentei fazer isso. Nada mais ameno, nada mais recomendável para passeios do que contar Wagner em escala menor. Por exemplo, Parsifal, como estudante de teologia, tendo cursado o ginásio, isto sendo indispensável para a pura tolice. Que surpresas não temos então? Acreditam vocês que as heroínas wagnerianas, todas e cada uma delas, chegam a se confundir com Madame Bovary, tão logo lhes retiramos a casta heróica? Inversamente compreende que Flaubert poderia ter traduzido sua heroína em escandinavo ou cartaginês e oferecido então a Wagner, mitologizada como libreto. Sim, em geral, Wagner parece não ter se interessado por outros problemas que não sejam aqueles que hoje interessam aos pequenos decadentes de Paris. Sempre a alguns passos do hospital, problemas bem modernos, bem metropolitanos, não tenho dúvida. Já perceberam? É parte dessa associação de ideias que as heroínas de Wagner jamais têm filhos. Elas não podem. O desespero com que Wagner atacou o problema de fazer Siegfried nascer revela como eram modernos seus sentimentos nesse ponto. Siegfried emancipa a mulher, mas sem esperança de progenitura. Por isso, um fato nos desconcerta. Parsifal é o pai de Lohengrin. Como é que ele fez isso? Devemos lembrar-nos de que a castidade opera milagres. Wagner dixit princeps in castitate auctoritas. Dito por Wagner, a autoridade maior em castidade. Ou seja, isso é uma questão interessante, né? Ou seja, como é que, ou seja, ele emancipa a mulher dando a entender que ela não precisa parir. Ou seja, é uma coisa impressionante aqui. Agora vamos ver aqui o que está escrito nessa nota, que se refere a esse actio, né? Que está com asterisco aqui, né? Então vamos dar uma olhada aqui nessa nota. Observação. Foi uma verdadeira desgraça para a estética que sempre se tenha traduzido a palavra drama por ação, Handlung. Não é apenas Wagner que erra nesse ponto. Todo mundo está em erro, mesmo os filólogos,
são aquelas pessoas encarregadas de estudar a historicidade de uma palavra, né? Ou seja, aqui eu estou explicando essa questão aí para não ter dúvidas. E Nietzsche era um filólogo, inclusive, né? Nietzsche ele tinha essa formação em filologia, que é a parte que estuda essa historicidade de uma palavra. Não é a etimologia, que é a origem, mas a forma como essa palavra foi sendo traduzida e retraduzida em outros idiomas, quantas vezes ela aparece, enfim, é todo um estudo mais filogenético da palavra, né? Enfim, que deveriam saber mais acerca disso. O drama antigo visava cenas de grande patos, excluía precisamente a ação, deslocava-a para antes do começo ou atrás da cena. A palavra drama é de origem dórica e, conforme o uso dos dórios, significa evento, história, ambas no sentido hierático. O mais antigo drama representava a lenda do lugar, a história sagrada em que se baseava a fundação do culto, não um fazer, portanto, mas um suceder. Dram, em dórico, não significa absolutamente fazer, tá? Enfim, é interessante essa observação para a gente entender essa dinâmica aqui que está sendo tratada nesta consideração número 9. Aqui entra também a questão aristotélica que é importante a gente tratar que a gente, de novo, né? Porque, por exemplo, lembra que eu falei sobre aquilo que não altera o todo, ou seja, aquela parte que você coloca no enredo não vai alterar a dinâmica do enredo, ou seja, que não vai fazer diferença ela estar ali ou não estar. Não- Então, essa coisa não tem função na história, então ela não faz parte da história, tá? Por exemplo, o caso dessa história da mulher que do nada ela acorda, ela canta e volta a dormir e não se fala mais nisso. Ela faz parte da história? Não. Ela foi colocada ali só porque, tá faltando uma voz feminina. Legal. E aí? Se ela não for mencionada depois, se essa cena que ela participou não fez uma grande diferença ali mais adiante, a gente, ou seja, ela apareceu ali só por aparecer, né? Então, são essas questões que a gente precisa ter em mente, né? E sem falar, por exemplo, há indícios de que, por exemplo, o teatro grego ele era cantado, né? Principalmente Sófocles, parece que é, isso fica bem evidente. Já tem mais registros que a gente pode dizer que
Sófocles encenava as peças dele de uma maneira cantada. Só que a diferença da ópera é porque, como o canto naquela época era considerado um, a parte secundária do, da expressão, né? Porque a música era considerada era utilizada como um processo mnemônico para se memorizar o que estava sendo dito na peça. Porque o teatro grego exercia várias funções além do entretenimento. Ele era teatro, ou seja, ele era entretenimento, ou seja, as pessoas iam assistir porque era legal, né? É, tinha uma função histórica, porque o teatro contava um pouco a história cultural daquele povo, né? Então, as pessoas tinham que sair de lá lembrando do que estava acontecendo ali. Tinha uma função terapêutica, já que, que no final você tinha que entrar na catarse, né, do processo, tinha função religiosa, uma vez que você revivia os mitos ali, né? Enfim, o teatro grego era um elemento multifuncional, né? Uma questão não existia uma função única, era entreter, não, era tudo isso junto, entretenimento, ritual religioso, terapia, é, aula de história, enfim, e mais algumas outras coisinhas aí envolvidas, né? Então, as músicas eu imagino que tenham sido músicas simples, sem muita complexidade, até para que as pessoas pudessem sair cantando sem precisar necessariamente ser cantoras, né? Enfim, ou seja, não precisava ser uma sopraníssima Maria Callas para cantar aquelas coisas. Eu imagino que as músicas não deveriam ser assim tão espetaculosas, até porque eu acho que se você queria que as pessoas lembrassem, memorizassem o que está acontecendo ali naquele espetáculo, as músicas tinham que ser de fácil assimilação, né? Assim como hoje em dia a gente tem as músicas de propaganda, por exemplo, jingles. Os jingles, eles têm essa função de ser músicas altamente grudáveis, que o pessoal chama até de chiclete de ouvido, né? Ou seja, gruda e você fica com aquela melodia ali, né? Azucrinando a tua sanidade. Enfim, eu acho que a função da música nessa fase da história era basicamente essa, proporcionar às pessoas que iam numa determinada celebração ter a facilidade de memorizar o que estava sendo dito ali naquele evento, tá?
enfim. Então, o drama não é sobre fazer, é sobre ser, é o patos, ok? É a paixão, é o sentimento, enfim. É basicamente isso que eu acho interessante colocar essa questão. E Aristóteles falava muito sobre essa questão da catarse, porque a catarse é o que é aquele sentimento de que você, quando você se identifica com o herói, porque por isso que a história ela tem que fazer um sentido para para quem assiste, porque é através dessa verossimilhança que você vai conseguir se identificar com o personagem, com os heróis. E no final, você vendo o herói conseguindo resolver o problema, porque o drama ele tem que dar uma solução. Você tem que dar uma solução para esse nó que é criado durante a narrativa, né? Se você não cria essa solução, você também não entra naquilo que a gente chama de catarse, né? Você não sente que foi você que resolveu também o problema. Por isso que é terapêutico também. Por isso que tem essa função terapêutica. Porque não foi só o herói que resolveu o problema. Você resolveu o problema junto com o herói, tá? É, outra questão, por exemplo, que a gente pode colocar como catarse ultimamente, por exemplo, jogo de futebol. Você vê que a pessoa que torce para um determinado time, né? Ou seja, torcer para esse time vira um traço de personalidade dessa pessoa, né? Você vê que ela se engaja no jogo como se ela estivesse disputando a partida junto com os 11 jogadores do time dela que estão ali, né? E no momento que o time ganha, ou seja, na realidade, quem ganhou o jogo foram aqueles jogadores. Eles que estavam lá chutando a bola, correndo mais de 90 minutos às vezes, né? Porque sempre tem as prorrogações ali, né? Os caras estavam correndo ali, indo para lá, para cá, fazendo gol, aquela coisa toda. Aí no final, o torcedor diz: ganhamos. Por quê? Porque ele sente que ele fez parte daquele processo, entendeu? Então, é isso que a gente quer dizer com catarse. É essa identificação que faz com que quem está assistindo sinta como se ele também tivesse tido participação naquele desdobramento ali, né? Favorável, né? Aí você vê que o time que perde, né? Os torcedores saem com aquela cara assim do tipo, perdemos, aí chora, como se tivesse sido culpa dele, às vezes, né? Enfim. Número 10. Uma palavra sobre os escritos de Wagner. Eles são, entre outras coisas, uma escola de sagacidade. O sistema de procedimentos que Wagner manipula
pode ser aplicado a uma centena de outros casos. Quem tem ouvidos, ouça. Talvez eu tenha direito ao reconhecimento público, se der uma formulação precisa dos três mais valiosos procedimentos. Tudo que Wagner não pode fazer é condenável. Wagner poderia fazer bem mais, mas não quer, por rigor de princípios. Tudo que Wagner pode fazer, ninguém imitará. Ninguém mostrou-lhe como fazer. Não se deve imitar. Wagner é divino. Então, é isso, né? Aquela coisa, né? Então, essas três frases são quintessência da literatura de Wagner. O resto é literatura. Até agora, nem toda música teve necessidade de literatura. Convém procurar aqui a razão suficiente para isso. Seria que é muito difícil compreender a música de Wagner? Ou ele temia o oposto, que ela fosse compreendida muito facilmente e não achassem difícil bastante? Ou seja, porque uma coisa é você, né? Existem músicas que são tecnicamente difíceis de tocar, de executar. Wagner tem algumas músicas desse tipo, mas a compreensão da música muitas vezes não é tão difícil, né? Você, enfim. Aqui Nietzsche começa a discutir sobre a questão musical, se a música tem que ter literatura no meio, né? Ou seja, o que que é mais importante na obra de Wagner? É a música ou é a literatura? O libreto ou a apresentação musical, né? Então, é, existe essa discussão também, né? Porque, inclusive, muita gente considera, alguns amigos meus músicos, né? Inclusive professores meus, costumam dizer que uma das maiores revoluções musicais é justamente a questão da música instrumental, porque é quando a música passou a ser música pela música. Ou seja, sem necessidade de discutir literatura no meio, por que que eu tenho que discutir se letra de música é poesia? Não, letra de música é letra de música, ou literatura é literatura, poesia é poesia, e música é música, letra é outra coisa, enfim. Existe toda essa discussão aqui que a gente muitas vezes não para pensar se música tem que ter letra, né? E se a música é música simplesmente para ser música, ela pode muito bem não ter letra. Se você quiser colocar voz, você pode colocar uma voz sem letra, só fazendo vocalize, né? Enfim, a música norte-americana, meio que aquela música negra norte-americana, meio que faz um negócio assim entre ter letra e colocar uma música assim do tipo fazendo um monte de melisma, a pessoa fica meia hora fazendo vai para cima, vai para baixo, vai assim, só com uma vogal ali estendida até, sabe? É, enfim,
Até que você até esquece que aquilo ali, o que a pessoa realmente estava. o- Enfim, você esquece que tem uma letra no meio do caminho, né? Assim, daquele bando de vogais subindo e descendo, né? E tipo, Whitney Houston, né? Essas cantoras assim. É, isso é um exemplo que a gente pode discutir, né? Ou seja, se é legal, se não é, se gostam, se não gostam, aí é uma questão de cada um, né? Enfim, mas qual é a necessidade da letra mesmo? Não, enfim, aqui Nietzsche está discutindo se, porque muitas óperas, inclusive óperas de outros autores, né, como Verdi, o próprio Bizet e outros, né, o Mozart também, eles faziam letras muito simples, histórias muito simples, e eles focavam nos efeitos musicais que aquela letra fornecia, né? Ou seja, a música determinava uma série de efeitos vocais, assim, para dar destaque para quem está cantando e para quem está tocando, para quem está executando, ou seja, e de uma forma que o público gostasse, né? Ou seja, a ideia era ser uma coisa acessível para a compreensão de todos, né? Enfim, aqui. De fato, toda a sua vida ele repetiu uma frase. Sua música não significava apenas música. Aqui, olha só, prestem atenção nisso. Sua música não significava apenas música, e sim mais, infinitamente mais. Não apenas música. Músico, algum fala assim. Isso eu concordo absolutamente com Nietzsche. Que diabo de músico é esse que acha que tem que fazer alguma coisa muito além de música, né? Música já é o máximo, entende? Eu, pelo menos, eu acho que música é o máximo, não, sabe? É o patamar superior da coisa, entende? A arte das artes, né? E aí o cara me diz assim que é infinitamente mais do que música, não apenas música, não é apenas música, é muito mais do que isso, né? Então, eu realmente nunca conheci um músico que falasse uma coisa assim, né? Isso eu tenho que concordar com Nietzsche, né? Agora vocês entendem porque o Nietzsche me explica a situação, né? Porque Nietzsche é fundamental para entender essa questão aqui, né? Enfim, aí, digo mais uma vez, Wagner não era capaz de criar a partir do todo. Não tinha escolha, tinha que fazer fragmentos, motivos, gestos, fórmulas, duplicações e centuplicações. Ele permaneceu orador enquanto músico. Por isso, teve que pôr o isto significa em primeiro plano. A música é apenas um meio. Esta era a sua teoria.
Esta era, sobretudo, a única prática para ele possível, mas músico nenhum pensa desse modo. Wagner precisava de literatura para convencer todo mundo a levar profundamente a sua música, porque significava coisas infinitas. Durante a vida, ele foi o comentador da ideia. O que significa Elsa? Mas não há dúvida, Elsa é o inconsciente espírito do povo. Percebendo isto, tornei-me necessariamente um completo revolucionário, né? Recordemos que Wagner era jovem no tempo que Hegel e Schelling seduziam os espíritos. Ele adivinhou que ele tocou com as mãos o que somente os alemães levam a sério, a ideia, ou seja, algo obscuro, certo, cheio de sentimentos. A clareza é uma objeção para os alemães e a lógica uma refutação. Com dureza, Schopenhauer acusou de desonesta a época de Hegel e de Schelling. Com dureza e também com injustiça, ele próprio, o velho falsário pessimista, ou seja, em nada foi mais honesto que seus contemporâneos mais famosos. Deixemos de fora a moral. Hegel é um gosto, e um gosto não só alemão, mas europeu. Um gosto que Wagner compreendeu, a cuja altura ele se sentiu, o qual ele eternizou. Ele apenas o aplicou à música, inventou para si um estilo de significado infinito, tornou-se o herdeiro de Hegel, a música como ideia. Enfim, complicado, né? Vocês estão sentindo a problemática aqui, né? E como foi compreendido Wagner? A mesma espécie de homem que se exaltou com Hegel, se exalta hoje com Wagner. Na sua escola se escreve até hegeliano. Foi compreendido, sobretudo, pelos jovens alemães. A palavra infinito e significado já bastavam para eles se sentirem incomparavelmente bem. Não foi pela música de Wagner. Não, não foi pela música que Wagner atraiu os jovens, mas pela ideia. É o que há de enigmático em sua arte, o brincar de esconder-se atrás de centenas de símbolos, a policromia do ideal, o que seduz e conduz esses jovens a Wagner. É o seu gênio para formar nuvens, seu vaguear, voltear e arremessar pelos ares. Seu em toda parte e em nenhum lugar exatamente aquilo com que a seu tempo Hegel os conquistou e aliciou. Em meio à multiplicidade, abundância e arbitrariedade de Wagner, eles estão como justificados para si mesmos, redimidos. Eles ouvem trêmulos
como na arte dele, os grandes símbolos que vêm de uma nebulosa distância, que soam com suave estrondo. Eles não se irritam se nela as coisas ficam temporariamente cinza, medonhas e frias. Todos e cada um deles, como o próprio Wagner, tem afinidade com o mau tempo, o tempo alemão. Wotan e seu Deus, mas Wotan é o Deus do mau tempo. Eles estão certos. Esses jovens alemães, tal como agora são, como poderiam eles sentir falta do que nós, outros, nós, ao se únicos, sentimos faltas em Wagner, na Gaia Ciência, ou seja, aquela ciência alegre, né? Os pés ligeiros, engenho, fogo, graça, a grande lógica, a dança das estrelas, a espiritualidade petulante, os tremores de luz do sul, o mar liso, perfeição. Ou seja, aqui ele mostra que o que falta em Wagner é justamente essa musicalidade mais graciosa, né? Essa coisa mais moleque, né? Talvez Nietzsche se identificasse muito com a música brasileira, né? Muito provavelmente, né? Então, 11. Já expliquei qual o lugar de Wagner. Não é na história da música. No entanto, o que significa ele nessa história? A ascensão do autor na música, um acontecimento capital que dá o que pensar. E talvez também o que temer, expresso numa fórmula. Wagner Liszt. A retidão dos músicos e sua autenticidade jamais foi posta à prova de modo assim tão perigoso. É uma coisa evidente. O sucesso de massa, não está mais com os autênticos. É preciso ser ator para obtê-lo. Ou seja, hoje em dia a gente vê que um monte de gente faz sucesso graças a toda uma maquiagem de espontaneidade que não é espontânea, é tudo calculado, é programado isso, né? Enfim. E já naquela época, os fenômenos de massa não estavam com os autênticos, como Nietzsche está dizendo aqui, né? Então é preciso ser ator para obtê-lo. Ou seja, você faz um mise-en-scène ali, o pessoal já, né? Aqui, Victor Hugo e Richard Wagner. Bom, eu discordo da parte do Victor Hugo, né? Eu discordo da parte do Victor Hugo, deixo registrado aqui, né? Eles significam a mesma coisa que em culturas em declínio, onde quer que as massas tenham a decisão, a autenticidade se torna supérflua, desvantajosa, inconveniente. Apenas o ator ainda desperta o grande entusiasmo. Com isso, chega para o ator a idade de ouro. Para ele e para todos, afins à sua espécie, com flautas e tambores. Com flautas e tambores, Wagner marcha à frente de todos os artistas da exposição.
da representação, do virtuosismo. De início, ele convenceu os chefes de orquestra, os maquinistas e os cantores, sem esquecer os músicos de orquestra. Ele os redimiu do tédio. O movimento que Wagner criou alastra-se até mesmo para o campo do conhecimento. Disciplinas inteiras a ele aparentadas emergem lentamente de séculos de escolástica. Para dar um exemplo, destacam em especial os méritos de Riemann. No tocante à rítmica, os primeiros a estabelecer a validade do conceito de pontuação também na música. Infelizmente, com uma palavra feia, ele o chama de fraseamento, Phrasierung, em alemão. Realmente, fraseamento e Fraserung em alemão, o alemão fica realmente uma palavra bem feinha, né? Concordo. Estes são, reconheço gratamente, os melhores entre os admiradores de Wagner, os mais dignos de respeito. Eles simplesmente têm razão em admirar Wagner. O mesmo instinto une uns aos outros. Enxergam nele o seu tipo mais elevado. Sentem-se transformados em potência, em grande potência, desde que ele os inflamou com seu próprio ardor. Pois foi nisso, se foi em algum ponto, que a influência de Wagner mostrou-se realmente benéfica. Nunca se pensou, se pretendeu, se trabalhou tanto nessa esfera. Wagner imbuiu todos esses artistas de uma nova consciência, o que agora requerem de si, exigem de si, jamais requereram de si antes de Wagner. Eram demasiado modestos para isso. Um novo espírito vigora no teatro, desde que o espírito de Wagner o governa. Exige-se o mais difícil, repreende-se duramente, raramente se louva. O bom, o excelente é tido como regra. Gosto não é mais necessário, nem mesmo voz. Canta-se Wagner apenas com voz arruinada. O efeito disso é dramático. Mesmo o talento é excluído. O expressivo a todo custo, tal como exige o ideal wagneriano, o ideal da decadência, combina mal com o talento. Pede apenas virtude, isto é, treino, automatismo, abnegação, nem gosto, nem voz, nem talento. O palco de Wagner precisa somente de uma coisa: teutões. Seriam povos antigos da Teutônia que hoje compreende aquele trecho da Alemanha, né? Ou seja, definição do teutão. Agora vamos ver uma definição nietzschiana de um teutão. Obediência e pernas longas. Ele tem umas definições maravilhosas, né? Assim, é algo de profunda significação que o aparecimento de Wagner coincida com o do Reich. Os dois eventos provam a mesma coisa: obediência e pernas longas. Jamais se obedeceu tão bem, jamais se comandou tão bem. Os chefes de orquestras wagnerianos, em particular, são dignos de uma era que a posteridade um dia chamará
timorata reverência da era clássica da guerra. Wagner sabia comandar. Também nisso foi grande mestre. Ele comandava como implacável vontade de si, como disciplina duradoura de si, Wagner que oferece talvez o maior exemplo de autoviolentação na história das artes. Mesmo Alfieri, de resto, seu parente mais próximo, é superado. Observação de um turinense. Aqui, finalmente, a parte 12. Bom, esse trecho aqui, né, foi um trecho que nos dá muito o que pensar sobre essa questão. Ou seja, você vê que ele já tacou um Reich aqui, né? Ou seja, você vê que como é que ele define a coisa? É um bando de pernudo obediente. Preciso me recuperar desse trecho que é, né, foi complexo. Então, parte 12, consideração número 12. Perceber que nossos atores são mais dignos de admiração do que nunca não significa ignorar-lhes a periculosidade. Mas quem ainda tem dúvidas quanto ao que eu quero, quanto às três exigências a que desta vez minha ira, minha preocupação, meu amor à arte deram voz, que o teatro não se torne senhor das artes, que o ator não se torne sedutor dos autênticos e que a música não se torne uma arte da mentira, porque a música tem que ser verdade. E aqui termina essas considerações. Os próximos vídeos eu vou dedicar a esses pós-escritos, né? Ou seja, eu não sei se eu vou fazer em uma ou duas partes, né? Vai depender do tempo, né? A ideia era fazer esse vídeo aqui só com essas considerações, porque são trechos assim bem complexos, né? Que eu acho que por acaso acabam sendo até mais densos, apesar de ele ter utilizado uma linguagem bem mais clara do que anteriormente, né? Ou seja, ele foi mais direto ao ponto nesse pedaço do, do capítulo, né? É, e aí, esse trecho aí que vocês estão vendo, mas em compensação, em termos de conteúdo, foi um
trecho carregado, né? E você vê, sobretudo, essa consideração número 11 aí, vocês vão sentir onde é que o Nietzsche quis chegar durante esse tempo todo. A construção do argumento dele, né, ia chegar nesse ponto, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. As próximas leituras desse material aqui, que eu vou ler o pós-escrito número 1, o pós-escrito número 2, e talvez uma, um trecho que foi escrito pelo tradutor desse livro, né? Que fica no final da edição, tá? Então, é isso. Eu espero que gostem desse material. Por favor, compartilhem. É, Tem um like para tia, né? Isso aqui tá dando trabalho, né? Isso aqui tá dando, né? A gente se cansa, né? A gente tem um processo emocional difícil, né? Valorizem a questão aqui, né? E estaremos, nos próximos vídeos. E saudações anarquistas para todos e, enfim, tchauzinho.